Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina na primeira leitura da carta de São João, mais uma vez a respeito da figura do anticristo. Nós já ouvimos esta expressão nas últimas leituras da missa após o Natal, e a liturgia traz para nós de novo, aqui ampliando um pouco mais. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem nega Jesus Cristo, e sobretudo, segundo a visão de São João, quem nega que ele tenha vindo na carne, ou seja, que ele tenha assumido de fato a natureza humana, tenha vivido entre nós de verdade, não como uma mera aparência, mas de verdade, que aquele que nasceu da Virgem Maria é de fato o próprio Deus, que morreu na cruz também e ressuscitou para nos salvar. Quem nega essa realidade é o anticristo. Portanto, negar Jesus é negar o Pai. Negar Jesus é negar o próprio Deus. E nós precisamos combater o anticristo que há fora de nós. A nossa missão também como cristãos é testemunharmos Jesus Cristo com a nossa vida, mas também defendermos a nossa fé. Precisamos combater o anticristo que há fora de nós. Precisamos ter coragem de dizer a verdade, de desmascarar aqueles que negam Jesus Cristo. E hoje, embora seja difícil achar alguém assim que diga com todas as letras, de modo explícito, que não acredita em Jesus Cristo, que é o que é mais fácil achar hoje, pessoas que dizem que acreditam só em Jesus Cristo, mas não acreditam em mais nada. Então, embora seja difícil achar essas pessoas, elas existem, e existem aos montes. E elas negam Jesus Cristo com algumas sutilezas, e de repente, antigamente não tinham. Como eu acabei de dizer, aqueles que dizem, eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredito em mais nada. Por exemplo, não acredito na sua igreja, não acredito na hierarquia da igreja, portanto, não acredito nos sacramentos, não acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo, mas a Bíblia foi feita pelos homens. Eu acredito em Jesus Cristo, mas a igreja é uma realidade dos homens, é uma realidade humana. Eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredito no fã-clube de Jesus Cristo. Nós escutamos isso o tempo todo. Em outras palavras, é uma maneira de negar Jesus Cristo. Porque negar Jesus Cristo não é só dizer, eu não acredito nele, que ele exista, que ele tenha vindo, que ele seja Deus, ou que ele seja homem, porque também existiram, né, e existem as heresias que dizem, ele não foi um verdadeiro homem, ele foi um Deus que veio morar entre nós, mas foi só uma aparência humana. Ele não assumiu a natureza humana de verdade. Então, negar algum elemento relacionado a Jesus Cristo, um elemento fundamental, uma verdade fundamental a respeito de Jesus Cristo, é negar Jesus Cristo. Então, nós precisamos combater o anticristo que há fora de nós e que fica com todas as suas sutilezas, com toda a sua esperteza também, negando Jesus Cristo. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de defender a nossa fé. Claro, não precisamos fazer isso o tempo todo. Não precisamos fazer isso o tempo todo, porque também nós precisamos ser espertos. A gente entra num combate constante com todo mundo que nega algum aspecto da nossa fé, a gente também perde a oportunidade de ensinar. A gente perde a oportunidade de estar próximo e ir ensinando aos poucos. Às vezes também a gente cai nessa armadilha, né?
nos tornamos assim guerreiros, combatentes, cruzados, né? Armamos uma cruzada contra uma pessoa da nossa família ou do trabalho, alguém do nosso convívio, que a gente conhece, e nós queremos enfiar a verdade goela abaixo na pessoa. Também nós temos que ter cuidado, né? A fé cristã, ela tem essa delicadeza de saber o horário certo, o momento certo de falar a verdade, de saber a oportunidade certa, correta, de abordar as pessoas, mas nós não podemos ser covardes. Uma coisa é eu ter a fineza do Espírito para entender o horário de falar, o horário de abordar, o jeito certo de falar, o momento certo de confrontar a pessoa naquilo que ela pensa, naquilo que ela está falando, pregando, na sua ideia equivocada. Outra coisa é ser covarde e não falar nunca. Outra coisa é ser acomodado e não falar nunca. Nós não podemos ser covardes e acomodados. Nós precisamos ter o discernimento dos espíritos, né, um dom muito importante para defendermos a nossa fé. Também o discernimento humano, saber o horário certo, o momento certo, o local oportuno. Defender Jesus Cristo dos anticristos que existem fora de nós. Mas eu repito o que eu já falei. Mais importante do que isso é defender Jesus do anticristo que grita dentro de nós. E nós também temos uma tendência a negar Jesus Cristo. Sobretudo quando aquilo que Jesus ensina, quando aquilo que Jesus pede para nós, pede ordinariamente, inclusive, né? Nem um pedido extraordinário, nem um pedido assim místico, mas um pedido ordinário, que vem através da igreja, da obediência da igreja, que vem através da palavra que a igreja ensina, os mandamentos. Nós tendemos a fazer birra quando aquilo vem em confronto com o que eu vivo, com o que eu acredito, com as minhas ideologias. Nós temos um anticristo gritando dentro de nós, né, tentando se afastar daquele Cristo muito exigente. Nós temos esta tendência, precisamos cuidar muito, para não transformarmos Jesus num Cristo segundo a minha imagem e semelhança, segundo o meu gosto, segundo a minha vontade. Essa é uma tendência de todos, e todo mundo precisa vigiar muito para não manipular a verdade, para que ela se encaixe na sua vida, no seu jeito de ver o mundo, no seu jeito de ler as coisas de Deus, ler a verdade, na sua interpretação pessoal dos momentos, né, dos eventos, das situações, das circunstâncias. Então, é um combate constante. O que nós podemos dizer em outras palavras? É matar o homem velho todos os dias, a mulher velha todos os dias. Não permitir que ela ressurja, tentando pedir os seus direitos de viver segundo a sua vontade, segundo as suas más inclinações, as suas desordens. Então, nós temos esta batalha aí para lutar todos os dias contra o mundo, mas também contra a nossa carne. O anticristo que grita, que clama dentro de nós, precisa ser calado, precisa ser superado. E o que na verdade precisa gritar dentro de nós é aquela voz, né, que ecoava através de São João Batista. São João Batista dizia: eu sou a voz que grita no deserto. Eu não sou a palavra, eu não sou a verdade, eu não sou a doutrina, eu sou apenas a voz que grita no deserto, a voz que clama no deserto.
eu sou um instrumento de Deus, eu sou um veículo de Deus, um veículo da graça de Deus. É isso que nós devemos ser, com humildade, reconhecer que nós não somos a verdade, nós somos apenas canais, veículos da verdade, veículos da graça de Deus. São João Batista está preso, e então sacerdotes e levitas mandam alguns discípulos perguntarem a João quem ele é. Porque alguns estavam dizendo que ele era o Messias, outros estavam dizendo que ele era Elias, outros que era um grande profeta, ou o profeta, o próprio Cristo, o enviado, o ungido. E ele diz, não sou. E depois ele diz, não. A resposta de João é bem certeira, é bem direta. Não sou. Não, eu não sou nada dessas coisas. Eu sou apenas a voz que grita no deserto. A humildade de João Batista nos ensina. Nós não somos a verdade, nós não somos especiais como nós imaginamos que somos. Claro, aos olhos de Deus nós somos, porque Deus é benevolente, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, né? E por mais que nós sejamos pequenos e miseráveis, Deus nos olha com um olhar de amor, e aos seus olhos nós valemos muito, nós valemos o sangue do seu Filho. Mas olhando para a nossa existência, para a nossa contingência, ontologicamente falando, nós somos pequenos, nós somos nada. Precisamos reconhecer isso com humildade, dizer, eu não sou a verdade, eu não sou a doutrina da igreja, eu não sou nada além de uma voz que grita no deserto, o veículo da graça de Deus. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Estamos aí no segundo dia do nosso novo ano. Vamos pedir ao Senhor que durante todo esse ano nós nos deixemos conduzir pelo Senhor e ser usados por Ele como canais da sua verdade, como canais da sua graça. E saibamos no momento certo, com ousadia, com coragem, combater o anticristo que há fora de nós, mas sobretudo aquele que grita em nosso coração. Aquele homem velho que tenta sair, que tenta prevalecer, sobressair o tempo todo. Tenhamos a graça de Deus, a coragem para lutar e defender a nossa fé, defender a verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.